Levítico capítulo 23, verso 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Oremos mais uma vez. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom para conosco, nos reúne nesta manhã em culto solene ao teu santo nome. Alimenta o teu rebanho, ó Deus, alimenta o teu povo nesta hora, com a tua palavra, que é viva e eficaz, para moldar a nossa vida, transformar o nosso coração, conduzir-nos, ó Deus, nos caminhos que o Senhor mesmo tem para a nossa vida. Que assim o Senhor nos dirija nessa hora, na mediação do teu Filho amado Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, o filme A Chegada, filme 2016, 2017, algo assim, alienígenas chegam na Terra, e esses alienígenas, eles têm uma percepção diferente do tempo, e eles contam o tempo também de maneira diferente. Você deve se lembrar do filme, porque os símbolos são círculos entrelaçados, e esses círculos são frases que começam no passado, emenda o presente e vai para o futuro. E aí percebe-se lá no filme que a ideia de tempo deles, inclusive a comunicação deles, não é linear como a nossa, passado, presente e futuro. Eles entrelaçam o passado, o presente e o futuro em uma coisa só. De certa forma, a nossa percepção como igreja, como crentes do Senhor, também é uma percepção diferente do tempo. E, de certa forma, também nós somos alienígenas. Afinal, nós estamos neste mundo de passagem, nós estamos aguardando o novo mundo que virá com a restauração final, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos também, de certa maneira, entender a linha do tempo, entrelaçando passado, presente e futuro na nossa caminhada, e não simplesmente enfatizando uma das estações do tempo. Porque se nós enfatizamos demais o passado, nós vivemos apenas lá numa nostalgia eterna. Se nós enfatizamos o presente, o que é o presente? O presente já passou. O que eu falei há um segundo atrás já é passado. E se nós enfatizamos o futuro, nós ficamos simplesmente olhando para um futuro que ainda não chegou e nos esquecemos do que nós já vivemos e do que nós estamos vivendo no presente, que não é presente, porque para Deus tudo é presente. É confuso, mas você sabe que é assim mesmo a nossa caminhada dentro do tempo. Mas as festas fixas em Israel, elas norteavam o povo neste habitar o tempo. Como é confuso a nossa habitação do tempo, entre passado, presente e futuro, Deus deu essas festas, nós falamos isso no sermão passado. Levítico 23 são marcadores temporais para o povo de Deus, as festas, no caso. Não apenas para adoração e celebração, mas para Israel entender como eles deveriam viver dentro deste tempo, como eles deveriam habitar o tempo. E eles deveriam olhar o tempo inteiro para o passado em gratidão pelo que Deus fez, celebrando no presente e ansiando pelo futuro que viria. Só que isso tudo de uma maneira conjunta, entrelaçada. Então hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, como habitar o tempo, é a parte 2 do nosso sermão, e nós vamos ver isso até o verso 22, através das festas da primavera. Depois, no próximo sermão, as festas de outono, era assim que eram separadas estas festas no calendário de Israel. E como que nós habitamos o tempo de maneira adequada? Primeiro, nós celebramos libertação e redenção, é o que nós vemos na festa da Páscoa, do verso 4 até o verso 8. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, vocês estão vendo aqui que havia uma outra festa logo depois da Páscoa, que era a festa dos pães asmos ou ázimos. Essa festa acabou ficando fundida na festa da Páscoa, desde a época de Jesus, então ela não era muito percebida, digamos assim, ou relatada, mas é uma outra festa
junto com a festa da Páscoa, que combinada levava o povo a entender sobre a libertação e redenção do Senhor. Os irmãos devem se lembrar que a Páscoa ela é instituída na saída do povo de Israel do Egito, quando ali o Senhor ele chama adultos, crianças e até estrangeiros que estão no meio dele, no meio do povo, para celebrar um memorial de libertação do Egito, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito e quando Deus ordena que um cordeiro seja morto, o sangue seja passado nos umbrais das portas, para que o anjo do Senhor passe sobre essas casas e não matem os seus primogênitos. Além de significar isso, Páscoa tinha relação com a imagem de Deus abrindo, como se Deus abrisse suas asas sobre o seu povo, a fim de proteger e de salvar. Então, na Páscoa, Deus ele convocou famílias da aliança para adoração, e na Páscoa Deus mostrou, logo ali na saída do Egito, que a salvação viria através de sangue, através de morte, que o livramento teria um alto preço. E como já foi dito na liturgia, isso apontava, tipificava para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que veio para nos redimir. E você vai observar aqui no texto que em Levítico não é explicado detalhes da festa, porque já foi explicado anteriormente em Êxodo, o povo já sabia que deveria celebrar. E no dia seguinte à Páscoa, aí havia a festa dos pães asmos, pães sem fermento, porque essa festa também trazia a memória de que a saída do Egito foi tão apressada que não deu tempo de fermentar os pães, e então esses pães deveriam ser comidos sem fermento, e Israel precisava trazer isso como uma memória de libertação e de redenção. Posteriormente, quando Israel estabelecesse na terra prometida, eles deveriam também fazer isso dentro das suas casas. Eles deveriam remover todo o fermento de dentro de casa, porque este fermento, ele representava o pecado, representava a idolatria, representava a má influência do Egito sobre os israelitas. Inclusive, começou-se a fazer uma brincadeira pedagógica em casa, chamada Bedkat Hametz, ou a remoção do levedo da casa. Uma semana antes da festa dos pães asmos, a mãe espalhava pedaços de pães com fermento para casa fora, e chegando ali no dia dos pães asmos, o pai saía com as crianças pela casa fora, tentando achar esses pedaços de pães, e jogando fora, e aí no final do dia o papai ia lá e varria toda a casa para indicar que todo o fermento havia sido tirado de dentro de casa. Era uma maneira de entender esta festa como aquele momento simbólico de remover a idolatria, o pecado de dentro de casa, para que a família celebrasse libertação e redenção. Então, estas festas, elas olhavam, na verdade, para o passado, para a libertação, elas celebravam no presente esta libertação, esta redenção, e elas também apontavam para o futuro, porque você sabe que estas festas, elas têm cumprimento em Jesus Cristo, elas não terminam ali. Então foi na Páscoa que Jesus Cristo vai instituir a ceia, é na Páscoa que aquele que João qualifica como o Cordeiro de Deus, que vem para tirar os nossos pecados, ele morre na cruz do Calvário. É o seu sangue derramado no madeiro, é a sua morte expiatória que nos liberta e traz redenção. É por isso que naquele dia de Páscoa, coisas aconteceram que refletem esse cumprimento. Por exemplo, às 9 da manhã, o sumo sacerdote amarrava o cordeiro numa estaca, preparando ele para ser degolado às 15 da tarde. É às 9 da manhã que Jesus está sendo pregado na cruz, naquele dia. É às 15 horas que o sumo sacerdote vai lá e mata o cordeiro publicamente. E aí ele usava uma frase litúrgica: está consumado. O que é que Jesus fez às 15 horas antes de entregar-se à morte? Ele disse: está consumado. Então veja, a Páscoa, ela não foi apenas celebrada por Jesus, ele encarnou a Páscoa. Ele viveu a Páscoa. É por isso que ele ordena aos cristãos que não celebrem mais Páscoa, mas celebrem a ceia do Senhor, porque ele mesmo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. É por isso que assim é que nós habitamos o templo, não festejando a Páscoa, que ela trazia
uma figura, um vulto do que seria de verdade, verdadeiramente, definitivamente, digamos assim, a nossa Páscoa. E aí, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar como que nós habitamos o tempo, então hoje, celebrando não a Páscoa, mas celebrando a Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, e como que nós celebramos libertação e redenção. Nós celebramos a libertação da santa ira de Deus através do sacrifício de Jesus. Nós celebramos redenção por meio do perdão dos pecados que dele recebemos. Então veja como que nós celebramos tudo isso quando nós participamos da mesa do Senhor. Nós habitamos com Cristo no passado porque ele disse: fazer isto em memória de mim. Nós habitamos com Cristo no presente porque ele disse: todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a minha morte até que eu venha. Nós habitamos com o Senhor no futuro porque ele disse: até que eu venha, e vocês beberão comigo de novo no reino de meu Pai. Então eu quero que você perceba que celebrar a ceia do Senhor não é periférico, é central na caminhada do povo de Deus, porque nós habitamos o tempo, presente, passado, presente e futuro, quando nós participamos da mesa do Senhor. Essa é a nossa festa, é isso que nós celebramos, redenção e libertação, através do Cordeiro de Deus, que removeu os nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Quanto à festa dos pães ázimos, nós a celebramos anualmente, ou diariamente, lançando fora o fermento do pecado da nossa casa, isto é, do nosso coração. Mas aí, isso só é possível porque Cristo, ele se fez fermento do pecado em nosso lugar. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o mesmo fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós também celebramos libertação do pecado, através daquele que veio sem pecado, para se colocar no nosso lugar, e tomar o cálice da ira de Deus, que todos nós merecíamos tomar, que todos nós merecíamos. Assim nós celebramos, e habitamos o tempo de maneira correta. Então preste atenção nisso, participar da mesa do Senhor não é periférico, é algo central na nossa caminhada. A segunda maneira de nós habitarmos o tempo corretamente é celebrando a provisão de Deus na nossa vida. Verso 9 a 14, traz a festa das primícias, que era uma festa que celebrava o quanto Deus trazia de provisão para o seu povo. Acompanhe comigo o verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou. Então este mandamento é só para quando entrar em Canaã. E cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Primícias, festa dos primeiros frutos, festa do início da colheita, porque celebra a provisão que Deus dá. Você vê que no verso 10, essa festa ela é dada para a terra de Canaã, porque o povo está no deserto ainda, não tem colheita, não tem plantação ainda, tá? Então uma questão lógica aí. E no verso 12 é dito que no dia imediato ao sábado. Que dia que é esse? O domingo. O domingo. Eu falei para vocês na semana passada que o domingo está sempre relacionado também com um dia especial. Por isso mesmo, na nova aliança, entende-se que este domingo, o dia do Senhor, ele é mais apropriado para as coisas do Senhor. Então, deveria haver um sacrifício, um cordeiro em holocausto. Os irmãos devem se lembrar, lá do capítulo 1, que essa oferta, ela apresentava o adorador diante de Deus. E aí aquela fumaça da queima do holocausto subia até o céu, e aquilo representava Deus aspirando o aroma suave e se agradando da oferta e do adorador, ou seja, permitindo que o adorador estivesse na presença dele em comunhão. Tem também no verso 13 uma oferta de manjares, que era um tipo de oferta adequado para expressar gratidão a Deus. Então, todas as vezes que alguém queria agradecer a Deus, ele levava uma oferta de manjares, tá? Para
agradecer ao Senhor. E no verso 14 é uma questão de ordem aqui. Vocês não vão comer nada da plantação, a não ser que vocês ofereçam isso primeiro a mim, em consagração e gratidão. Porque qual que é a ideia? Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele, é ele que nos dá da sua dadivosa mão. E lá em Deuteronômio 26, esta festa vai ser associada com o dízimo, porque o dízimo também é uma expressão de gratidão daqueles que reconhecem que tudo vem das mãos do Senhor, que é ele que nos dá emprego, saúde, dinheiro e tudo mais que nós precisamos de recursos para a nossa caminhada. Então, no rito das festas das primícias, Israel deveria habitar o templo, festejando a provisão de Deus, agradecendo a Deus, reconhecendo que tudo pertence a Deus, e também entendendo que eles eram devedores dessa bondade de Deus, porque Deus é gracioso para com o seu povo. Deus tira esse povo da escravidão do Egito, Deus tem paciência com esse povo na jornada do deserto, Deus tira os inimigos ali de Israel, de Canaã, Deus prepara aquela terra, Deus planta aquele povo ali, e eles iam plantar naquele lugar, iam colher, iam olhar e falar: primeiro nós vamos dedicar em gratidão e consagração a Deus, a provisão dele na nossa caminhada. E como é que nós também expressamos adequadamente a nossa celebração pelas provisões do Senhor na nossa vida? Primeiro, nós celebramos isso. Veja bem, você tem o pão de cada dia. A gente conhece a realidade da maioria das famílias que aqui estão, e nós sabemos que Deus tem dado a você mais do que você precisa, tem sobrado pela graça de Deus, porque Deus tem sido providente na vida da sua família, não tem faltado o pão de cada dia, Deus tem cuidado, Deus tem sustentado as nossas famílias, e nós reconhecemos que isso é bondade e graça da parte dele. Nós celebramos também, meus irmãos, reconhecendo que tudo vem das mãos do Senhor. Essa é uma questão lógica, mas que nós esquecemos muitas vezes. Parece que quanto mais nós temos, ou quanto mais nós recebemos de Deus, ao invés de termos um coração mais grato, nós nos fechamos e olhamos e parece que vem da nossa mão, vem do nosso braço, vem da nossa força. Não vem, nada é nosso, tudo é do Senhor, tudo é dele, tudo pertence a ele, e amém por isso. E uma das expressões de nós agradecermos ao Senhor, como eu disse na associação, é sim sermos dizimistas. Eu sei que nós não falamos sobre dízimo muito aqui, mas quando o texto nos apresenta, nós devemos falar sobre isso. É um reflexo da nossa caminhada de gratidão e entender que tudo vem de Deus, quando nós dizimamos, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, e nós devemos celebrá-lo de todas as maneiras possíveis. É do Senhor todas as coisas, e nós agradecemos, nós louvamos e nós participamos desta festa, contribuindo também com o dízimo. Mas não somente isso, não somente questões materiais, nós devemos nos lembrar que a celebração pela provisão de Deus envolve um coração agradecido pela maior provisão que nós deveríamos receber, a provisão da primícia da ressurreição. Quem é a primícia da nossa ressurreição? É Jesus Cristo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19 a 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós agradecemos somente pela provisão que nós recebemos nesta terra, nesta vida, se nós esperamos só o que os nossos olhos podem ver, nós somos os homens mais infelizes desta vida. Mas o texto continua, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então essa é a provisão de que fato nós precisamos, Cristo nosso Senhor, ele é a nossa primícia, a primícia da nossa ressurreição. Ele ressuscita primeiro, para garantir a nossa ressurreição final, e nós estaremos para sempre com ele. E assim nós celebramos a provisão do Senhor, para aquilo que nós recebemos das suas mãos enquanto caminhamos aqui, aquilo que nós necessitamos, as vestes, o pão de cada dia, tudo aquilo que nós temos, e também a salvação em Cristo Jesus, e a ressurreição que ele já nos garantiu com a sua ressurreição, e a vida eterna que ele já nos garantiu, e o Espírito Santo que nos cela, nos garante tudo isso. E aí nós celebramos ao Senhor, e assim nós habitamos o tempo corretamente, não olhando apenas para o presente, ou para o que nós estamos vivendo agora, mas olhando para o futuro.
na certeza de que com Ele já ressuscitamos, com Ele já estamos glorificados. E a última celebração que conduz a nossa maneira correta de habitar o tempo é a celebração dessa provisão estendida, que é a festa do Pentecostes. Verso 15: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, isto é, desde o dia da festa das primícias, vocês vão contar 7 semanas inteiras, 50 dias, é o 50º dia, por isso que é Pentecostes, inclusive. Essa festa marcava o fim das colheitas da primavera, tá? Até o dia imediato, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares, nova oferta de gratidão a Deus. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de um efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Agora pode o pão levedado, porque agora teve os 50 dias, teve o tempo para celebrar. Então, agora a outra festa tem pão levedado. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Tem mais. No mesmo dia, isso aqui é tudo num dia só, tá? No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. O que é isso aqui? É a maior festa que tinha desse momento. Era cordeiro, era primícias, era alimento de tudo quanto é jeito, era sacrifício de tudo quanto é jeito. E ainda era sábado do Senhor, ainda era dia de santa convocação. Era uma festa de arromba, irmãos, que Israel deveria celebrar ao Senhor nosso Deus. Então o povo de Deus é um povo que festeja, que celebra ao Senhor pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. E Israel ainda tinha que celebrar essa festa, entendendo a provisão do Senhor de maneira estendida, estendendo misericórdia ao próximo, porque o verso 22 fala sobre isso. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a ideia aqui é o seguinte: você está recebendo as bênçãos do Senhor, você está celebrando as bênçãos do Senhor, você precisa abençoar aquele que tem menos, aquele que carece, aquele que precisa de cuidado. No caso aqui, o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, aquele que tinha mais dificuldade de ter subsistência básica, deveria ser acolhido, cuidado pelo povo de Deus. Assim também, nós devemos celebrar essa provisão estendida. A provisão de Deus para a nossa vida, meus irmãos, não é para nós enchermos os nossos celeiros e fazendo como aquele louco insensato. Vou aumentar meus celeiros mais para juntar mais e pronto, só para mim, para eu ficar sobre o tesouro, tipo o tio Patinhas lá do desenho, né? Sobre o tesouro dele. A ideia que se Deus está te dando é porque você tem condições, você deve usar os recursos de Deus também para abençoar aquele que necessita ao seu redor. E há várias maneiras de você fazer isso na caminhada. Nós temos mais familiaridade com essa festa porque foi no dia de Pentecostes que aconteceu Atos 2. Foi no dia do Pentecostes que Deus começa a restaurar aquela bagunça de Babel, né, unificando as línguas ali, como será no dia final, e o derramamento do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, como nunca havia sido antes, alcançando nações com o Evangelho, como também não havia sido visto ainda. E aí nós vemos aqui a provisão estendida de Deus naquela festa de Atos 2. Mais uma vez, não é apenas uma provisão alimentar, não é apenas o alimento físico, tem a ver com o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então a provisão da salvação, ela vem para o povo, e este povo é comissionado, este povo é conduzido, este povo é fortalecido pelo Espírito de Deus, para que a provisão da salvação também seja levada a todas as nações. E aí nós precisamos perguntar, como é que nós habitamos o tempo, celebrando essa provisão estendida?
pensando em Atos 2, por meio do derramamento do Espírito Santo. Primeiro, nós olhamos para o passado com gratidão, porque Deus, Ele está reunindo desde lá um povo, uma só língua, em um só Espírito, sob o reinado de um só Senhor. Ele já está fazendo isso. Nós olhamos e celebramos e agradecemos a Deus. Agora, nós também participamos, agora, no tempo que se chama hoje. Deus nos convoca, porque o seu Espírito foi derramado no seu coração, e Ele transformou a sua vida, para que você seja um embaixador dEle, para que você continue a pregar e a ensinar até que Ele volte. Como é que as pessoas, elas crerão, se não há quem pregue, como diz Paulo aos Romanos? Como pregarão se não forem enviados? Mas nós já fomos enviados. Nós já estamos nessa comissão. Todos nós. A melhor maneira de nós celebrarmos a provisão estendida de Deus é pregando o Evangelho. É anunciando o Evangelho. Se você quer celebrar que Deus é um Deus gracioso, que te deu bênçãos, está te dando bênçãos, te deu a maior bênção que você poderia receber, que é a salvação, você precisa anunciar a Cristo aos outros. É assim que também nós celebramos essa festa. E em terceiro lugar, nós temos a esperança, a expectativa quanto ao futuro, pois nós aguardamos o retorno do Rei. E assim nós celebramos esta festa e celebraremos com Ele eternamente. Mas eu quero que você perceba que é tudo entrelaçado. Passado, presente e futuro. É assim que nós habitamos o tempo, olhando para todos esses momentos, estas estações na nossa caminhada. E assim celebramos provisão estendida do Senhor. E eu quero concluir lembrando aos irmãos que nós não temos, no calendário litúrgico estas festas, porque elas já se cumpriram em Cristo. Mas nós temos os princípios delas de celebração, como nós falamos nessa manhã. Nós celebramos libertação e redenção continuamente. Nós celebramos provisão do Senhor em todas as áreas da nossa vida, espiritual, material, emocional, qualquer área que seja, física. Deus tem sido providente para conosco. E nós celebramos essa provisão também de maneira estendida. Quando nós agradecemos a Deus, e como gratidão a Deus, nós buscamos uma vida de obediência à sua lei, e nós buscamos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Como embaixadores do Rei, proclamarmos a Cristo, anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus ao nosso próximo. Então nós devemos, meus irmãos, assim como os heptapodes lá do filme, A Chegada, os heptapodes era o nome que foi dado aos alienígenas lá, Nós precisamos olhar para a linha do tempo e conectar todas as coisas. E olha, tem um dia que sempre conecta todas as coisas da nossa caminhada. Esse dia é o dia de descanso solene. É o sábado do Senhor, é o domingo. Esse dia é um dia de festa solene, é um dia em que nós nos reunimos para cultuar. Se você observar bem essas festas da primavera, a gente vai ver isso nas festas do outono também, sempre tinha um sábado do Senhor lá no meio, para ligar essas festas, para conectar todas as coisas, porque este dia, ele aponta para aquele descanso que ainda nós não chegamos nele, aponta para aquele domingo eterno que nós viveremos com o nosso Senhor. Então, esse é um dia de festa, que conecta todas as coisas. E como é que nós habitamos o tempo de maneira adequada neste dia? E este dia impulsiona os outros dias da nossa vida, celebrando ao Senhor. Celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, adorando ao Senhor, vivendo a festa do Senhor. Este dia, este ajuntamento solene, ele nos dá, digamos assim, impulso para o restante da nossa semana, como peregrinos nessa terra. A cada celebração, irmãos, que nós nos reunimos aqui, nós antecipamos, por assim dizer, o grande dia em que todo joelho se dobrará diante do Rei. E assim nós caminhamos como um povo que habita o tempo de maneira adequada, celebrando ao Senhor nosso Deus. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém.